Gravando. Luísa tá na Disney. Botada ainda. Então vou começar. A aula hoje vai ser sobre fundamentos do LoL, tá? Deixa eu apresentar minha tela aqui, esqueci disso. Importante. Boa noite. E aí? Oi, Nina. E aí, Joia? Tudo bem? Tudo top. Acabamos de começar. Todo mundo olha pra minha tela aí, por favor, no Discord. Estão vendo? Aham. Então, beleza. Então, hoje vai ser sobre fundamentos do LoL. Acho que não vai dar tempo de falar de tudo, mas passar as noções básicas principais, né, para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre pressão. Eu queria saber de vocês o que vocês entendem no LoL, o que é pressão. Eu entendo que é tipo quando a lane tá puxada pra você. Tipo assim, quando o cara tem muito minion pra ele farmar e os minions estão indo pra torre dele e ele tá tipo farmando embaixo da torre. Ou então, tipo, quando ele tá com pouca vida e tal, e aí você tem muito mais liberdade pra sair da lane. Beleza. Quem mais? Quando você cria vantagem sobre o cara, quando você tá mais forte também, que você tem controle assim maior da lane. Eu acho que é sobre controle de wave também. Essa pressão de conseguir mais espaço na lane mesmo. Mais espaço no jogo. Beleza. Tudo que vocês falaram aí tá certo. Tudo faz parte de pressão. Mas pressão tem vários tipos de pressão, tem vários jeitos de você fazer a pressão. O conceito de pressão, não só no LoL na verdade, mas em vários jogos, é você fazer o oponente reagir a alguma coisa. Esse é o conceito. É um conceito muito abstrato, né? Mas é o que abrange mesmo pressão, porque pode ser representado de várias formas. Então, eu pensei no exemplo aqui básico no futebol. Quando você tem a posse de bola, sempre que você dá um passe, o adversário tem que correr atrás da bola. Então você está forçando o adversário a correr atrás da bola. Então o time que tem a posse de bola está sempre exercendo pressão. Então é um exemplo comparando assim futebol com LoL, que no futebol o time que está com a pressão é o time que está com a posse de bola. Então quando o cara faz o lançamento pro outro jogador, o cara que está o time que está sendo atacado, né, tem que se defender, correr atrás da bola, correr atrás do outro cara. Então é o time que está sempre sendo forçado a reagir. No xadrez, para quem joga xadrez aí, quem sabe jogar xadrez, ao colocar o rei inimigo em xeque, você está exercendo pressão no adversário ou forçando a reagir. Então, quem joga xadrez aí sabe que a pior situação do xadrez é quando você está sob xeque. Que aí você está sempre o tempo inteiro tendo que fugir do cheque do cara e o cara só fica te pressionando, fazendo você errar, até você errar num ponto que ele te dá checkmate. Então, o que a gente conclui aqui é que quem tem a pressão, né, em qualquer jogo que seja, manda no jogo. É o quem faz as jogadas e a outra pessoa está sempre reagindo. Aí, a gente tem os tipos de pressão, que aí vou falar agora o que vocês falaram, que é o mais comum, né? Que a gente pensa assim de cara é a pressão de push, tá? Que vocês falaram. Que é o seu push é tão forte que o adversário está sempre respondendo as waves. Exemplo, Heimer puxa a lane e te dá pouco enquanto você farma. Ou seja, igual vocês falaram, quando você tem muito minion, o cara tem que ficar limpando os minions, você está exercendo pressão sobre ele, porque você está forçando ele a reagir aos minions. Beleza?
Quando você tiver qualquer dúvida, pode me interromper, tá? Aí outro tipo de pressão muito comum, que às vezes as pessoas não observam, é a pressão de kill. Então, seu potencial de kill é tão grande que quem manda no jogo é você. O adversário está sempre respondendo às suas atitudes, pois tem medo de morrer. Exemplo, um Zed, mesmo não tendo um push bom, coloca uma Lux para baixo da torre. Por quê? Porque ele tem potencial de kill. Então a Lux, ela sabe que se ela avançar tipo um pouquinho, ela vai tomar o win do Zed. Então ela tem uma pressão invisível, né, do Zed, porque tem uma diferença aí, né, que a pressão de push, você tá vendo ali que tem os minions. Você tem que farmar os minions, você tem que defender sua torre dos minions, etc. A pressão de kill, às vezes, ela é só psicológica mesmo. Você sabe que você não pode fazer tal coisa, que senão você morre. Então outro exemplo aqui é um Lee Sin, que não aparece no mapa há 5 minutos. Por que você quer uma pressão de kill? Porque ele tá perdendo em level, tipo, vai ter que farmar, ele tá sumidão, não vai gankar ninguém porque ele tá muito fraco. Falaria isso. Não, o que não aparece no mapa 5 minutos é que eu quis dizer o seguinte, tipo, você está contra o Lee Sin e ele não apareceu no mapa 5 minutos. É que ele pode estar em qualquer lugar e aí ele pode estar perto de você e te matar. E gankar só. Isso. Então a pressão de kill do Lee Sin quanto mais tempo ele está sumido, maior a pressão dele, entendeu? Então a gente fala que os jungles que tem potencial de kill, né? Só deles não estarem no mapa, você não tá em visão dele, ele já está exercendo pressão sobre você, entendeu? E ele força o inimigo a reagir de uma forma diferente. E sempre tenta lembrar disso. Pressão tem sempre a ver com reação. Então sempre que você está pressionando o inimigo, ele tem que reagir de uma forma que normalmente ele não gostaria. Então vamos supor que você é um top laner. E você é um Darius, tá? Contra o Maokai. O que o Darius gosta de fazer contra o Maokai? Ele quer ficar arregaçando o Maokai na lane. Só que ele tem um Lee Sin no time inimigo. E ele não tem visão do Lee Sin, tem 5 minutos. Aí o Darius, ele é forçado a jogar de uma forma diferente do que ele jogaria se ele tivesse a visão do Lee Sin, entendeu? Porque ele tem medo da pressão de kill. Então é sempre essa coisa de forçar o inimigo a reagir de uma forma diferente. E por último aqui tem a pressão de objetivo. Eu dividi nessas 3 pressões aqui porque elas são as principais. Mas assim, tudo no... Vocês vão perceber que quando eu vou falando, mas vocês vão perceber que tudo no LoL é pressão. Tudo. Aí eu dividi nessas principais que elas englobam, tipo assim, quase tudo no jogo. Pressão de objetivo. Assim, é mais para late game. Mais para late game. O seu dano a objetivo é muito forte. O inimigo tem sempre que responder às suas atitudes com medo de perder o objetivo. Exemplo, barão feito rápido, o split push. Então quando você tem, por exemplo, a Fiora, que está lá na side, levando a T3, você está exercendo a pressão no inimigo, porque ele é forçado a responder essa pressão que a Fiora está jogando, porque senão ela vai perder a torre. Mesma coisa no barão. Tipo, se o inimigo tem um time que faz barão muito rápido, sei lá, uma Zika, Siopeia, uma Félia, uns bonecos desse aí, e tipo, ele tira a visão do barão, o que acontece? Você é forçado a dar um face check no barão, porque você sabe que se passar 10 segundos ali sem você ver o barão, eles vão fazer. Então é uma pressão de objetivo que causa o inimigo a reagir de uma forma ruim, porque ele é forçado a dar um face check, porque ele não tem visão. Uma Shyvana que não aparece no mapa há 5 minutos e o dragão está vivo, é a mesma coisa do Lee Sin, só que em vez de a Shyvana ter uma pressão de kill, ela tem uma pressão de objetivo, que é do dragão. Então você sabe que se você vacilar 1 segundo ali, se você não deixar o drag guardado durante o tempo inteiro, ou se você for dar um gank no top, a Shyvana vai fazer o drag, porque ela quer fazer o drag por causa da passiva dela, né? Então é sempre fazer o inimigo a reagir de uma forma ruim. Alguma dúvida por enquanto? Não, tá tranquilo por enquanto. Então vamos embora. Vocês podem perceber que por enquanto eu não falei nada demais que vocês não soubessem. É porque esse conceito ele é um principal conceito do jogo, só que as pessoas não enxergam ele da forma que tem que enxergar, mas vocês acabam que aplicam ele ou sem saber mesmo. E o que é o ganho com pressão?
Aí vai vir outro conceito, que é o conceito de tempo. Deixa eu ver se eu expliquei isso aqui. Não, isso aqui não. Então, o que você ganha com pressão? Você ganha tempo na frente do adversário. E você força o adversário a responder de uma maneira precipitada ou sem planejamento, o que aumenta as chances de más decisões serem tomadas. Então, é o que eu falei. As duas principais coisas são isso aqui, tá? Da pressão. Então, quando você está forçando o inimigo a reagir a uma jogada sua, vamos dizer assim, ele não pensou naquilo que ele tem que fazer para responder essa jogada, tipo, planejou, né? E ele é forçado a reagir de uma forma precipitada. Ele não sabe o que ele tem que fazer direito, ou às vezes ele toma uma decisão errada. E o LoL é o jogo de tipo, só tomada de decisão. 90% do jogo você está tomando decisão. E o que diferencia uma jogada boa de uma ruim é a decisão que você toma. Então, igual eu falei, se você está forçando o inimigo a vir dar um face check no Baron, é porque você está forçando ele a tomar uma decisão ruim, entendeu? Ele gostaria, na verdade, de ter visão lá. Ele não gostaria de, por exemplo, ir na entrada do Baron para tomar um hook do Blitz. Mas ele tem que fazer isso porque você aplicou a pressão de objetivo nele. Sacaram? Aí a outra coisa que você ganha com pressão é tempo. Por que tempo? Então vamos falar igual a Júlia falou ali da Lane fez, né? Que quando ela puxa os minions, o cara tem que responder os minions. Tá aplicando a pressão de wave. Esse tempo que o cara tá gastando limpando o wave, você tem de vantagem nele para fazer o que você quiser. Então é isso que a gente chama de tempo. Você tá meio que na frente do adversário. Porque você tá sempre fazendo jogadas e enquanto ele tá respondendo a sua jogada, você já tá pensando em outra jogada. Você tá guardando a jungle dele, você tá dando roaming, você tá... enfim, por exemplo, você tá limpando waves, você não quer dar nem dar roaming, nem guardar. Você vai dar poke nele, porque ele tá ocupado limpando minion, e você tá ocupado fazendo nada. Então você pode dar poke nele embaixo da torre. Então é o tempo que você ganha com a pressão. Então como ele está sempre respondendo suas jogadas, enquanto ele responde você tem tempo para analisar ou pensar em outra. Exemplos, quando você joga um wave de minion para baixo da torre inimiga, enquanto o adversário farma, você tem esse tempo para fazer o que quiser. Outro exemplo, um Zed e uma Catarina tem a pressão de kill e rota antes do outro mid laner, que tem que decidir se tenta acompanhar a rotação ou não. Ou seja, forçando o cara a reagir de uma forma que ele não queria. Porque vamos pegar o Lux, por exemplo. O que a Lux quer fazer? Ela quer ficar na lane, de boa, apertando R nos minions. E o que o Zed quer fazer? Ele quer rotar, ele quer ou matar o Lux ou matar a galera na side. Então quando o Zed ele tem a pressão de kill, ele força a Lux a ficar embaixo da torre e ele rota, por exemplo, a Lux fica assim, caralho, o que eu faço agora? O Zed sai da minha lane, eu não tenho visão dele. Eu vou atrás dele, eu só aviso meu time que ele saiu, fico mid aqui, puxa o wave, enfim, ela tem que reagir de uma forma que ela não planejou. E isso faz os jogadores tomarem decisões ruins. Na maioria das vezes, a gente vê, principalmente nos elos baixos, um Zed rota, aí vai a Lux, em vez de, por exemplo, puxar o wave mid e tentar levar a torre, ela vai tentar rotar atrás do Zed. Aí o Zed, como ele é um campeão de skirmish, vai no Rio e mata a Lux, no Rio. Então tomada de decisões ruins. Aí aqui os exemplos de que você faz com o tempo, né? Que você vai ganhar com a pressão. Você faz a pressão, ganha tempo na frente e faz várias coisas com esse tempo. Então, um exemplo aqui que você pode fazer com o tempo é pegar visão. Então, botei aqui 90% das vezes, porque visão é uma das coisas mais importantes do jogo. Tá? Então, 90% das vezes você vai querer pegar visão. Você pode também dar dano enquanto ele está reagindo. Então, igual eu falei dos minions. Enquanto o cara está farmando os minions vai da torre, você pode dar dano nele. Dar dano pode ser várias coisas. Pode ser dar engage, enfim. Entenda como que quiser. Mas ameaçar o cara, né? Rotacionar para outra lane, né? Como eu falei do Zed. Fazer o objetivo. Então, vamos pegar o exemplo da Fiora, que ela está na side. Ela forçou dois caras a irem na side defender ela, porque um cara só não aguenta. Aí o que seu time faz? Vai fazer o Baron. Então você está forçando o cara a reagir do bot para você fazer um objetivo, entendeu? Farmar também, que é uma opção. Então, você, por exemplo,
O cara tem que responder um wave no top lá, você pode simplesmente invadir a jungle do cara no bot side e farmar a jungle dele. Ou dar um invade no jungle adversário também, enfim. Farmar lá as waves enquanto os caras estão respondendo a uma play. É uma opção também farmar. E dar back. Isso aqui muita gente não pensa, mas dar back, tipo, enquanto o outro time está respondendo a uma coisa, é uma opção muito viável. Por exemplo, no mid tem... Depois vocês vão perder um pouquinho mais de controle de wave, mas uma das vantagens de você setar um slow push é que você consegue jogar um wave gigante na torre do cara e ela demora muito mais para ser destruída pela torre, né? Enquanto a torre está destruindo essa wave de minion, você pode dar um B e quando você voltar para a lane, a wave vai estar no meio da lane, entendeu? Então vocês vão ter a vantagem de B, porque o cara estava limpando os minions da torre e você já deu B. Então você vai ter vantagem de item, de vida, de mana, etc. Alguma dúvida? Então vamos embora. Aí aqui a gente chegou na parte mais importante da aula de hoje, tá? Que é o que você faz com a pressão, o que você faz com a visão, que é a ação, tá? E o jogo gira tudo em torno disso aqui, tá, gente? Então eu quero que vocês decorem isso aqui, porque isso aqui daqui pra frente vai ser o que vocês vão usar para ganhar os jogos. Então a primeira coisa que tem que fazer é ganhar a pressão, tá? Então o que eu falei, puxa o wave do bot, entra na jungle do cara ali, guarda e volta. Então a primeira coisa que você fez foi puxar o wave. O que você fez quando você puxou o wave? Você gerou pressão no cara para ele defender o wave. E aí você aproveitou esse tempo que ele estava limpando a wave para pegar visão. E o que acontece quando você pega a visão? Quem me fala? Ninguém? Tá aqui no slide. Você tem mais pressão ainda? Isso, por quê? Porque você sabe onde o resto do time do cara tá? Exatamente. Então, lembra que eu falei do Lee Sin? Se você tem visão do Lee Sin, tipo, a pressão de kill dele acabou. Vocês entenderam? Então, você já tinha pressão, você pegou a pressão da wave que você tinha, transformou em visão. E a visão que você tinha se transformou numa pressão. Você não ganhou pressão de kill, né? Mas você tirou uma pressão do adversário. Então você ganhou mais pressão ainda, entendeu? Então é meio que um ciclo vicioso. Quanto mais pressão você tem, mais visão você coloca. E mais pressão você tem, mais visão você coloca. E você vai fazendo isso. E vai sufocando o adversário. Por isso que eu fico tanto falando com vocês. De guardar. Puxa o wave e guarda. Porque é assim que você consegue, tipo, dominar o adversário. E a última coisa que vocês fazem, vocês podem perceber que eu fiz a letra tem um tamanho maior na pressão, na visão e na ação. Esse tamanho é proposital. Por quê? A coisa mais importante aqui no jogo é pressão. A segunda coisa mais importante é visão. E a última coisa é a ação. O que é a ação? A ação é você lutar, por exemplo, dar um engage, fazer um skirmish. Então essa aqui é a coisa menos importante do jogo. Só que o que todo mundo acha que é a coisa mais importante do jogo é a ação. Então as pessoas sempre tentam aplicar isso aqui, a ação, primeiro que a visão e primeiro que a pressão. Por isso que dá merda sempre. Porque as pessoas não têm a noção desse conceito. Vocês podem perceber que eu falei aqui, tudo que eu falei aqui, vocês sabem o que é. Vocês veem o que acontece no jogo, mas vocês não aplicam isso da forma que tem que ser aplicada. Porque vocês aplicam a ação primeiro que a visão e primeiro que a pressão. Entenderam? Então, quando vocês forem, por exemplo, igual quem estava jogando flex comigo ontem, por isso que eu sempre falo assim, gente, puxa o wave do mid e rota, e guarda. Por que eu não falo assim, guarda primeiro e depois puxa o wave? Por quê? Porque você tem que pegar a pressão primeiro. Então, se você puxa o wave do mid antes do cara, ele vai ter que responder seu wave do mid alguma hora, porque senão os minions vão para a torre dele. No momento que ele está respondendo o wave, acabou. Você está vendo ele lá, ele está respondendo o wave, então você tem vantagem no mínimo de
de tempo ali do cara tá respondendo wave pra você pegar a visão. E aí você tem garantia que você vai conseguir pegar a visão sem o cara, tipo, no mínimo responder você de uma forma agressiva. Tá? E aí aquele snowball que eu falei pra vocês. Então, você pegou visão na área do Baron ali. E aí o cara vai ter que dar um face check. E aí vai forçar ele tomar uma decisão ruim e você vai conseguir fazer o quê? A ação. Que no final é dar um engage, por exemplo, no cara. Você sabe onde é que o cara tá. Você sabe onde o resto do time dele inteiro tá. Você tem a pressão das waves. Tipo, você consegue tomar a melhor decisão possível. E o cara vai ter que reagir a essa decisão que você tomar. De uma forma que ele não gostaria. Beleza? Então vamos para a próxima aqui. Agora tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver quem tá aqui. Vamos pegar a Luluar. Oi, foi mal. Qual que é a coisa mais importante do jogo? Visão. Visão? Você pega tendo pressão. Peraí, qual que é? Eu acho que é visão que você pega a alternação. Não. Qual que é a coisa mais importante do jogo? Pressão. Pressão. Exatamente, porque sem pressão você não consegue pegar visão. Tá? Então tem que seguir sempre a ordem. Por isso que eu vou frisar isso aqui pra sempre pra vocês. A partir de hoje, vocês não tem mais desculpa de vocês jogarem errado. Tá? É só isso que vocês têm que fazer no jogo. A pressão. Depois da pressão faz o que, Lula? Desculpa, eu tive que responder um negócio aqui. Eu não tô em casa e tá meio bagunça. Depois da pressão, o que vem? A visão. E a Alice? Depois da visão vem o quê? Alô? Oi. Ação. Então é isso, vocês têm que guardar só 3 palavras. Só isso vocês precisam gravar. No jogo inteiro, 3 palavras. Entendeu? E aí vocês conseguem ganhar o jogo. É só isso que vocês precisam fazer. Tá? Aí agora eu vou dar uns exemplos mais específicos, porque por enquanto tá muita teoria, né? Vocês viram que eu falei nada demais, por enquanto, é coisa bem básica. Só que aplicar isso é difícil, né? Então eu vou falar de uma coisa que eu acho, tipo, uma das coisas mais importantes do jogo, isso aqui. Tem muita gente que não acha, mas eu particularmente acho, que é mid priority. No mid barra late game, tá? Mid priority, o que é, né? É o time que consegue puxar a wave do mid primeiro e fazer o que quiser depois. Tá meio confuso isso, né? Mas é o seguinte, pensa assim que vocês estão lá no mid, vocês 5, vocês puxaram a wave do mid, e enquanto o time inimigo está respondendo, você está pegando visão no Baron, por exemplo, ou fazendo Baron, etc. Então vocês têm a mid priority, é assim que funciona. O time que puxou o primeiro wave e rotou é o que tem a mid priority normalmente. E como é que você consegue isso? Aí é uma coisa meio abstrata, isso aqui eu vou falar, tá? Vamos supor que você tem 50k de gold, tá? Seu time tem 50k de gold e o time inimigo tem 43k de gold, 7k de diferença. Ô Nina, por que você... Qual time teria vantagem no... Qual time teria o mid priority? Repete só o antes que você falou. A situação. Um time tem 50k de gold e o outro tem 43k de gold. Qual time Não, de teria? 50k. Por que ele teria? Porque mais gold, mais item, eles estão mais fortes. Ele consegue pressionar mais a lane, né? Empurrar mais. Então, é mais ou menos isso mesmo. Mas a pressão, lembra da pressão que eu falei no início do jogo? É aí principalmente que ela é aplicada. Porque nesse momento do jogo, o clear wave, tipo, seria um outro tipo de pressão, né? Que você puxa clear wave rápido e os minions são puxados.
ele não é tão forte assim, porque normalmente os dois times têm um clear wave mais ou menos igual. E, tipo, quando tem 4, 5 pessoas no mid, tipo, os minions só evaporam, né? Todo mundo bate nos minions. Então o clear wave nesse momento do jogo não faz tanta diferença. Mas a pressão de kill barra luta que faz a diferença nesse momento. Porque você sabe que o time de 50k, se ele engajar no vocês podem jogar tanto que forem bem que vocês vão perder a luta. Então meio que vocês têm que deixar eles puxarem eles do mid primeiro. Porque se vocês forem tentar puxar junto com eles vão engajar no vocês e vão ganhar a luta. E vocês vão perder. Então essa meio que pressão invisível de kill faz com que o time que esteja mais fraco give a pressão do mid. Entendeu? Por isso que a gente tem aquele controle que a gente fala do time que tá ganhando, né? E aí você responde a wave quando ela tá, por exemplo, embaixo da sua torre. Né? Que é mais... o time inimigo não tem chance de engajar embaixo da sua torre, né? Pelo menos os 5 sim. Aí o que a gente faz com o mid priority? Né? Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui eu já mostrei antes. Quem lembra disso aqui? No slide para trás ali. Qual slide que foi que eu mostrei isso aqui? O que fazer com a pressão? Isso. Na verdade, é o que fazer com o tempo, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Enfim, fazer com o tempo. É exatamente a mesma coisa. Eu copiei e colei. Porque você vai querer pegar a visão, igual eu falei do Baron. Você vai querer dar dano enquanto o inimigo está reagindo. Então, lembra da comp de poke que a gente treinou? O que a gente faz quando o cara tá no mid defendendo os waves? A gente dá dano nos caras. Poke é siege, tá? Na verdade, siege nem todo siege tem poke, tá? Mas normalmente comps de siege tem um poke forte, tá? Então, por exemplo, tem os Ziggs, quando a gente puxa o wave do mid, os caras estão respondendo ao wave e a gente está dando dano nos caras lá. Rotacionar para outra lane. Então, se a gente tem um push no mid, a gente consegue, por exemplo, rotar pro bot antes dos caras e levar T2 o bot. Fazer um objetivo, que é o Barão, normalmente, né? Ou o Drake. Nesse meta tá muito Drake também, né? Mas normalmente era o Barão. Farmar também. Né? Porque você puxou o wave do mid, o cara tá respondendo, você pode pegar o wave do top e voltar do mid depois. E dar back. Então você puxa o wave do mid. E enquanto o cara está respondendo, você pode dar um back, comprar item e fechar seu item spike lá, comprar mais ward e continuar o snowball de visão lá, que é tipo, puxa o wave do mid e tira a visão do Baron. Puxa o wave do mid e tira a visão do Baron. E vai fazendo o snowball de visão. Aí aqui tem um videozinho que é do cara falando. Vocês conseguem ouvir? Acho que não. Acho que não. Deixa eu continuar aí pra gente ver. What's up, guys? It is the Eu não tô vendo resurrection nada. of my... Não, né? Alguma coisa não. Muda a forma de transmissão, Eu compartilha. tô momento que vocês falam. Se você compartilhar a tela inteira, não sai som. old series marks macro play. Deu, Bahia, agora deu. Tá, não sei se todo mundo sabe inglês, mas depois eu falo o que eu quero falar. Now, I don't know if this is going to be a one-off or if I'm going to keep doing these. We'll have to see. Anyways, for today, we'll be talking about the importance of mid-priority using games from Echo Fox during the regular season because it's something they struggled with throughout the entire split. So what is mid-priority? It's basically the idea that you're going to push and control the middle minion wave. You do it before the enemy team, so that way the minion wave goes onto their side. They have to catch the minion wave, and during that time, you're going to go into the jungle or river to start getting vision control or looking for baits. Now, there's a lot of intricacies to it, but that's the high-level idea. In the example we're going to look at, Echo Fox pushed the minion wave before FlyQuest because they're ahead in gold. Then, using that priority, they're going to dip into the river to start getting vision control around the Baron Pit to either force or bait it. The problem for Echo Fox is that they do not return to the mid lane once the next minion wave comes. The thing to understand about mid-priority is that it's in constant flux. You need to get it initially, but you also need to go back and keep securing mid-priority over and over. There's a reason that these situations are often called a Baron dance, and you don't have mid-priority just because you got it once.
Top teams in most regions are extremely patient when playing around Baron. They're going to shift between vision control and wave clear and baiting over and over again until the enemy finally makes a mistake. Attempting to bait without mid priority turns the situation from a winning or neutral play into a winning or losing play. In both situations, if things go well, you'll either get a pick or a Baron, but if things do not go well, in one situation, you just have to go back to mid and get the priority again, but in the other one, the enemy team is now pushing and forcing down on your turrets. In the example, FlyQuest get mid priority before moving into face check. Echo Fox is looking for a pickoff but only trade 1-for-1. Now, easily this would have just been a neutral situation if they were playing with mid priority, but because they are not, Altec is able to break up to the mid lane and start forcing down the turrets. Echo Fox is left scrambling trying to figure out what to do next, and it leads to them making some pretty bad decisions under that pressure. If you go back and watch Echo Fox games over the regular season, this is something that they are frequently doing where they're trying to make plays around neutral objectives with no mid priority. Então, antes de falar disso, do vídeo, quero que vocês me falem por que a mid priority é tão importante. E ela é mais importante do que vamos dizer, a bot priority, sei lá. Não sei nem se existe isso, mas seria a pressão do mid, né, do wave no mid é mais importante que a do bot e do top. Por que vocês acham? Por ser uma região central do mapa, ela que vai mandar nos objetivos no Barão e no Dragão. E ela também é o menor acesso pra tipo assim, entre um Nexus e outro. É a segunda coisa que você falou, exatamente isso aí. Tipo assim, o que é importante no final do jogo, do LoL? É você destruir a base adversária, tá? É isso que importa no jogo. Você quer fazer só isso. O resto, tudo que acontece no LoL, tipo, foda-se. Se você ficar 20/0 e o cara destruir sua base, você perdeu. Se você fizer barão e o cara destruir sua base, você perdeu. Então, a coisa mais importante do LoL, pra você ganhar um jogo, é destruir a base, tá? Do inimigo. E qual que é a rota mais curta para destruir a base? É o mid. É só por isso que ela é a rota mais contestada. Então, igual você falou também, né, tem o fato dela ser a rota central, então você consegue rotar os objetivos, mas o fator principal é que se você não limpar os minions da rota do meio, tipo, igual o cara falou aqui, ó. Se você tem a mid priority, se rolar uma luta, por exemplo, e der ruim, ou se der bom, deu bom pra você. Porque você consegue, por exemplo, levar o inib do cara, por exemplo, levar o Nexus, porque você tem a wave do mid puxado. E se der ruim pra você, o que o cara vai fazer com isso? Sei lá, ele pode fazer um barão, por exemplo, mas ele não vai dar GG, porque, tipo, até ele chegar, por exemplo, na wave do bot, ou do top, a não ser que esteja, tipo, na torre aí, mas aí é um erro muito ruim de macro, né, você deixar a wave chegar na T3 do bot ou na T3 do top, o cara não vai conseguir fazer nada com isso. Ele vai conseguir, por exemplo, fazer um Baron ou um Dragon, mas ele levar a torre mesmo, que é o que realmente importa, nessa jogada pelo menos ele não vai fazer. Ele pode fazer depois com o Baron, mas nessa jogada ele não vai. Agora, se você não tiver a mid priority, o que acontece quando você perde uma luta? Os caras dão GG, tá? E isso aí é no piscar de olhos. Se você perder uma luta com 25 minutos de jogo e os caras estão com o push na T3 no mid, é GG, fraga. Pode estar com 25 minutos ou 35. O tempo que dá para levar ali a torre é mínimo, tá? Por isso que a mid priority é tão importante, tá? Aí a gente vai falar aqui um pouquinho, vou mostrar que ele fala. Vou até mutar aqui, que aí eu tô falando. Então ele fala aqui que é puxar o wave do mid primeiro, né, basicamente, e entrar no rio e na jungle, para pegar a visão, né, enquanto o inimigo tá limpando a wave. Então é nessa parte que ele fala que o time da Echo Fox, né, que é o Red, puxaram a wave do mid primeiro porque eles têm vantagem de gold, igual eu falei, né. Então o outro time tá givando, eles sabem que eles não ganham a luta. Então se eles for contestar, vai tomar uma flash da Ashe, vai tomar um flanco do Renekton, enfim, vai tomar engage dos caras e vão perder a luta. Então eles givaram, né? Então aqui que ele fala, puxou o wave do mid e pegou visão no Baron, tá? E qual foi o erro deles aqui?
Quem prestou atenção, fala pra mim. Do time vermelho, tá? No caso, a Wave tá meio frisada, né? Eles não avançaram. Não sei se seria um erro. Então, ó, No caso, eu vou acho voltar aqui. Ó, eles puxaram o Wave, certo? que Até eles que, não devem até esperar a que, terceira. então, até que tá certo, tá? Aí passou 20 segundos, tá? Desde aquele momento. Agora, qual que foi o erro deles desse momento aqui, ó? Ninguém? Eles estavam tentando fazer play, sendo que o time azul já tinha tirado a visão de novo. E pegado a mid priority. Então, ó, o time azul não tinha tirado a visão ainda do Baron, né? Eles tiraram a visão dele, mas é a segunda coisa que você falou. Quem pegou a mid priority agora é o time azul. E é isso que vocês têm que entender. Por isso que eu falo tanto, quando eu tava jogando com vocês ontem, eu falei tanto assim, gente, puxa o wave do mid, ward e volta. É wardar e voltar. Se você perder a mid priority, fudeu, porque aí o time inimigo vai ter o push do mid, eles podem simplesmente givar a visão e, por exemplo, levar uma torre. Tá? E quem jogou a pressão, lembra da pressão que eu falei. Quem jogou a pressão, vocês estavam com a pressão, porque vocês tinham vantagem de gold, vocês tinham visão e tal. A partir do momento que vocês givaram a wave do mid, o time inimigo botou a pressão em vocês, porque eles vão forçar vocês ou a rusharem o Baron, porque você está levando a torre do mid, ou eles vão ter que tipo, correr do Baron e tentar defender a torre do mid. E aí vocês podem, por exemplo, recuperar a visão do Baron. Entendeu? Então, isso que é importante vocês lembrarem. Tipo, eles chamam de dança do barão, tá? Isso aqui. O time inimigo puxa o wave do mid e rota no Baron. Tira a visão. Aí ele fica naquele bait lá. Tô fazendo Baron ou não tô? Aí, enquanto eles estão baitando o Baron, o time inimigo vai lá e puxa o wave do mid. E aí a situação inverte. Porque eles têm que responder o wave do mid. Aí eles perdem a pressão do Baron, o outro time vai lá e tira a visão deles. E aí fica fazendo o bait do Baron. E fica nesse trem, entendeu? Isso que eles chamam de dança do Baron. Então aqui ele fala do... Acho que é basicamente isso, né? Deixa eu ver. Então, aí ele fala que aqui o time azul puxou o wave, né? Vocês estão vendo aqui no mapinha como é que tá o wave aqui. Puxaram. Então aí o time red quer engajar. Então eles engajam, né? Fica 1 por 1 a luta, tá? Então com 1 por 1, meio que a vantagem foi pro blue, porque eles estão com a wave no mid. E aí o time red resolve tentar baitar o barão de novo. E aí o que o time blue faz? Foda-se o Baron e leva a T3 do mid. Sacou? Então, por isso que eu falo com vocês que mid priority é muito importante. Alguém ficou com alguma dúvida disso aqui? Então, vamos embora. Aqui eu peguei 3 videozinhos legais para mostrar para vocês de exemplos de como utilizar pressão. Mesmo que isso aqui não pareça que o time tem pressão, vocês vão entender porque que eu estou falando de pressão aqui, tá? Esse aqui é um dos jogos mais cabulosos que eu já vi na minha vida, tá? Esse aqui é um jogo de 2016? 2017. Foi a SKT contra a DG na primeira fase do Worlds, tá? A SKT tava 10k de gol de atrás e eles ganharam uma fight tipo 5-0. SKT Vou adiantar aqui. aggressive jungler and Hax is a true tank. T's composition will define. Vou mutar o cara aqui. Quem aqui não sabe falar inglês, só pra eu ter noção? Porque senão eu deixo o cara falando. Tipo, quem não entende inglês razoavelmente bem. Pode falar, viu, gente? Ninguém não?
Então, vou deixar o cara falando aqui, que é mais legal. G, it would most likely be the final nail in the coffin for them. So instead of playing defense and allowing EDG to control the map, SKT create an opportunity to take the game into their own hands. Let's get into it. 27 minutes into the game, and 2 minutes before the Baron respawns, EDG look to push the bottom lane, and Wolf uses this opportunity to ward the pit. EDG want to siege bottom and use the incoming super minions mid to pull a member of SKT away and force down the tier 2 turret. But SKT want to keep EDG bottom for as long as possible. They don't want EDG to have time to reset and establish vision at the respawning objectives. So SKT fully dedicate themselves to clearing the bottom minion wave as a group of 5. SKT are even willing to sacrifice a large portion of the HP on one of their Nexus turrets to continue keeping EDG in the bottom lane. At 28 minutes and 30 seconds, SKT have now stalled long enough to execute their plan. Faker backs and begins pushing the mid lane wave 30 seconds before the Baron spawns, and the rest of the members of SKT give up the bottom lane turret to move towards mid. It wasn't that SKT didn't want to give up their bottom lane turret, they just didn't want to give it up that early. And by letting it fall as Faker shoves out mid, SKT get to establish mid lane priority, and because EDG haven't been on the top side of the map in the last 3 minutes, they don't have any vision on Baron, and SKT know this. SKT push mid and disappear into the unwarded river. This puts EDG in a tough position. EDG can risk approaching the brush that SKT are in, but while they are up 10,000 gold, their composition invests most of that gold into damage and not durability. So instead, EDG threaten to push up mid lane in an attempt to pull SKT back into the center of the map and away from Baron. But what they didn't expect was for SKT to engage on them. As EDG are looking to catch the mid wave, Clearlove sweeps and unburrows to clear a ward, but now his team no longer has Tremor Sense, and this small window is utilized by SKT. As Clearlove goes back into the ground. Nesse momento aqui, quem tem a pressão? A SKT. Por que você acha isso? Porque eles que estão lá perto do Baron fazendo as coisas e os outros estão tendo que, tipo, responder o mid. Isso aí. Tipo, o time ADG tem 10k de gols na frente, gente. Vocês têm noção do tanto que isso é absurdo? 10k de gols na frente. E mesmo assim, a SKT consegue fazer uma jogada que eles conseguem ter pressão. Então, a desculpa, tipo assim, meu time tá atrás, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo guardar, eu não consigo forçar uma play. Isso não existe, tá? Vocês têm que ser criativos, vocês têm que pegar as desvantagens suas, igual a SKT fez, e transformar a vantagem momentânea, mesmo que seja momentânea, vocês terem um mínimo de pressão para vocês conseguirem fazer uma jogada. Tá? Então eles executaram. O que a DG fez aqui? A DG foi na torre do bot, certo? Pressionou a torre do bot. Então, pressão da DG, né? Forçando a SKT a responder. A SKT fez o quê? Respondeu. Mas como é que ela respondeu isso? Ela givou a torre do bot. Então vocês percebem que a resposta normalmente não necessariamente precisa responder exatamente o que os caras estão fazendo. Vocês podem responder do outro lado do mapa. Então aquilo que eu falo de givar um site, por exemplo, e se o cara está fazendo o drag, você fazer o arauto. Se o cara está fazendo o arauto, você fazer o drag. Ou você leva a torre do bot, enfim. É saber você transformar a pressão dos caras em pelo menos uma mínima derrota suas. Porque se o cara está na frente, provavelmente vocês vão perder. Mas pelo menos vocês perdem menos. Então é isso que a SKT fez aqui, tá? He's given the information that Bang and Wolf have already begun moving, but it's a moment too late. It's important to note that Wolf shrouded his exit from the mid lane bush. He hugged the wall closely, and this gave him valuable units of unseen movement and hid his intentions from EDG. Aqui é só a treta da luta, né? Já acabou meio que a parte de macro. Deixa eu ver aqui, só pra vocês verem a luta. Não, deixa eu ver a luta lá, o Eu vou deixar, mas só Desculpa, como que eles... que ele fica parando. Já.
He also showed one of the most important elements of orchestrating a comeback: patience. This same team fight could have happened in the bottom lane during EDG's siege, but the reason SKT didn't look for one is huge. At 27 minutes, SKT had all of their summoners and all of their ultimates available. And between this time and when they actually engaged over 2 minutes later, the only item they purchased was a cloth armor for Peanut. This was not a team fight predicated on an item power spike or a cooldown being up. The reason SKT went for the fight they did was because of the Baron. Winning a single team fight at 27 minutes wouldn't have been enough to get SKT comfortably back into the game. If they had taken a team fight in the bottom lane and won, all they would have gotten is some gold. And even more importantly, EDG would respawn. É isso, a luta ali, eles ganharam o jogo depois só disso. Então, tudo por causa que eles decidiram givar uma torre do bot para pegar pressão no mid. Só por causa disso. Se eles não tivessem feito isso, eles tinham perdido o jogo, com certeza. Porque eles estavam 10k de gol atrás. Deixa eu ver outro exemplo. Eu vou pegar esse aqui, não sei se vai dar tempo de mostrar o outro. Esse aqui é rapidinho também. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui ele tá explicando a composição. Tá. Fala aqui. Split push by engaging, can't stand toe to toe with him, and he'll slowly lose his turret if he's unassisted. Seeing this, WE looked to break up the split push by engaging onto the main force of Samsung. O que ele falou aqui foi o seguinte, ele falou que o Nar, ele ganha do Kennen na side, né? E o Kennen não consegue ficar nem embaixo da torre contra ele. O que força ao inimigo, o time Redside a responder de uma forma que eles precisam tomar uma decisão, né? Eles não podem deixar o Nar ficar lá assim e levar tudo, tá? É isso que ele tá falando aqui. At this point in time, killing a member of Samsung would allow WE to pressure Baron and potentially force Cuvée to TP in and stop the objective. They catch Ambition in the jungle, the Crown uses Hero's Entrance to save him. The successful disengage by Samsung buys time for Cuvée to push in and threaten the tier 2 turret. Now WE have to relieve the pressure on the turret by ganking Cuvée. Jie uses Weaver's Wall to get across the map and join 957 in an attempt to kill Cuvée. But he's able to see the gank coming and hops away thanks to the vision placed down by his team. In response, Samsung get control over the Baron pit, deny vision, and threaten to take it if they're unanswered. WE then shove mid lane, which pulls 3 members of Samsung back into the center of the map. Once WE see that Crown is top lane, they take this opportunity to look for an engage that would put them at a 5v3 advantage. 957 begins teleporting with Home Guard behind Samsung, but the TP is spotted and Samsung reroute to a safer exit from the river, putting them in an area with more space to avoid any kind of engage. Condi then flashes for a flag and drag, but with the movement speed increase from Cloud Drake, Samsung is just out of range. 957 lightning rushes in and is looking to cast Slicing Maelstrom, Flash, and Protobelt to catch Samsung. But Ambition is ready for this and positions himself in the way of 957's entrance and kicks him away, stuffing the engage. This is the moment that gives Samsung control of the game for the next 5. É basicamente isso aqui, tá? Aí depois eles fazem o Baron e é isso. Mas o que é importante vocês observarem aqui? Qual foi o fato que obrigou o time o Redside tentar dar STP e engajar nos caras? Seria a ameaça do Baron? Não. Porque viram um galho lá no top? Aí eles decidiram lutar? Não. O Galho tem ult global, né? Mas, sim, o cara falou isso aí, que o Galho tava no top, mas não foi isso não, né? O fator inicial. Eu até falei. É o Nar. Lembra que eu falei do Nar? Tá ganhando a side? Se o Nar não tá ganhando a side, e tipo, forçando o Kennen embaixo da torre,
Vocês esqueceram que ele já veio, primeira coisa aqui, já até mostrou o gank aqui, né? Então já tava pressionando, forçou a Thalia a vir no bot e gankar o Nar, com o Baron vivo. Já tá forçando aí. Então o que eu falei de pressão de side, tá se aplicando aí. Você força o inimigo a responder um play que ele não queria. A Thalia não queria um bot com o Barão vivo, tá? Ela não queria fazer isso. Ela tá sendo forçada a fazer isso porque se ela não fizer isso, o Nar vai levar a base inteira. E por que o Kenner deu TP? Pelo mesmo motivo, tá? Porque eles têm que aproveitar alguma oportunidade que surgir, mesmo que for uma mínima, pra tentar fazer um play e, tipo, forçar o Nar a sair da side, enfim, eles têm que fazer uma play pra forçar a luta, fraga? Porque se continuar desse jeito aqui, eles vão perder o jogo. Então eles fazem uma play no desespero, que dá errado, porque o Kenner gasta o TP, tipo, e os caras não gastam nada, né? E aí o Nar, além de estar na side ganhando, ele tem vantagem de TP. Olha que maravilha. Então, a pressão aí sendo aplicada no macro, na side, entendeu? A gente tem screen daqui a 4 minutos. Já que tem sala, Vitor? Na verdade, a screen vai ser 8,5 no caso. Foi um quadrado que eu consegui com a ficha. Então dá pra gente ver até mais vídeo, então. Tá suave. Então eu vou mostrar esse aqui também esse KT também. This impeccable engage. Moments like this don't a team fighting composition. Expects and Mithy's misfortune. Isso vai ser legal também, vou deixar ele falando que ele fala da Don't just composição. happen. They're constructed. So let's take a look at what SKT do to put their enemies in losing positions. G2 have a team fighting composition. Expects Galio and Trix Olaf are the frontline tanks, and look to peel for Perks' Orianna, Sven's Ashe, and Mithy's Misfortune. SKT have a composition that is built for smaller skirmishes due to their high damage and pick potential. 32 minutes into the game, G2 are only down 3,500 gold, but have lost vision control of the Baron pit. SKT leverage their TP advantage to look for a 1-3-1 split of the map, which is a great neutral position for their composition to play from. They can collapse as 5, have an unanswerable TP from Huni in a side lane, and have shoving side waves to potentially pick up turrets or Baron. G2 want to answer the 1-3-1 by shoving the mid wave and getting control of the center of the map. This would put them in a position to then pivot to either take SKT's mid turret, look for an engage with Sven's Ashe Arrow, or at the very least, regain control of the Baron pit. Let's get into it. Wolf is Vamos para as perguntas aqui. Vocês entenderam o que o cara falou? Ele falou que o time a composição da G2 é uma composição de luta, tá? E a composição da SKT é uma composição de skirmish. E não é um split, na verdade, porque o Rumble e o Iron split, mas é uma composição de 1-3-1, que eles forçam a side e depois juntam, né? Então, basicamente isso. Qual foi o fato que fez com que a G2 resolvesse se juntar no mid? Eles queriam dar um engage 5x3. Lutar. Mas assim. Tá, beleza. Mas também tinha a questão da visão, né? Parcialmente isso. Eles queriam lutar. Mas por que eles queriam lutar no mid? Por que eles fizeram isso? Juntou os 5 ali e vão lutar agora. Que a comp deles é melhor pra luta? Também. Pensando no outro time. Tem a ver com outro time. Lembra que eu falei de pressão? Que pressão faz o que com o inimigo? Vocês queriam tirar eles das sides? Exatamente. Então, são duas coisas acontecendo aqui, tá? Nesse momento aqui, a pressão tá com o blue side, tá? Por quê? Porque eles têm os push das duas sides, tá? E o que acontece quando você tem um push das duas sides?
o inimigo tem que ser você força o inimigo a reagir, tá? Então é isso que eu falei, reação. Você força o inimigo a reagir. E qual que é a decisão que a G2 tomou aqui? Eles falaram, vamos juntar mid. Porque aí você passa a pressão pra quem? Você passa a pressão pro inimigo. Entendeu? Vocês estão... Aí é aquele... Tem que eu falei. A pressão nunca... É muito difícil um time ter a pressão o tempo inteiro do jogo, tá? A não ser que o time assim, jogue muito mal, é muito... A pressão é uma coisa muito fluida. Então tá sempre mudando o tempo inteiro. Vocês têm que aproveitar a pressão que vocês conseguirem pra, enfim, fazer o melhor possível. Então a G2 sabe que se ela não pressionar o mid aqui, os caras vão ficar só na side e eles vão perder por osmose, sabe? Então eles têm que tomar uma decisão. E a decisão que eles tomaram é puxar o mid. E aí força, igual você falou, força o Rumble a sair da side, né? Pra responder. In control of the center of the map. This would put them in a position to then pivot to either take SKT's mid turret, look for an engage with Sven's Ash Arrow, or at the very least, regain control of the Baron pit. Let's get into it. Wolf is spotted by G2 in the topside river. He then runs across mid lane to the right side, knowing G2 want to push mid. Wolf also knows it is very unlikely to be warded here, as the Baron area has been the focus for both teams' wards. Huni's Rumble is early on his roam, but he doesn't want to be spotted by G2's wards. So he spends a total of 4 seconds standing and waiting so he can crash into the team fight at the perfect moment. Qual que é o erro da G2 aqui? Eles terem pulado pressão, visão, ação. Eles terem ido de pressão pra ação. Caralho, que maravilhoso. Eu fiquei até feliz. Tô emocionado. Exatamente, isso aí. Eles pegaram a pressão, mas eles falaram assim, nossa, a Druid tá tão low life, né? Só um hitzinho eu levo. Não vamos pular a visão, né? Vamos pular. Vamos só pressionar aqui e levar a torre do mid. E aí tá o Wolf ali. Vocês vão ver o que aconteceu. If Huni shows earlier than this, there's the potential that G2 retreat. Sven also has Ash Arrow available, and could have then used it on the flashless Rumble, as one of the most effective ways to deal with a flanker is to turn on them and burst them down. Peanut's Lee Sin postures on the left side of the lane, opposite where Wolf is hiding. This draws Expect's attention away from his carries, as he needs to position himself between them and the potential Lee Sin engage. Bang puts down a diagonal trapline in front of his turret that has just enough room on the bottom side for members of G2 to slip by. And with their desire to zone Bang off of the minions and delay the wave clear, G2 avoid Bang's traps, but fall right into Wolf's. All of G2's carries have now been herded to the right side of mid lane by the positioning of both Peanut's Lee Sin and Bang's traps. G2 have a moment of hesitation as they decide between getting the turret and retreating. But the decision is already too late, as SKT's side lanes are about to arrive. Wolf flashes the wall and lands a 3-man grasping root on Sven, Perks, and Trick. Immediately, Wolf follows that up with a perfectly layered Stranglethorn that also knocks up the same 3 members of G2. SKT used this window of crowd control to eliminate G2's biggest teamfight threat in Perks' Orianna. Peanut closes the distance with his previously connected Sonic Wave, Ward hops over to Perks, and throws all of his damage into him as Huni's Rumble arrives and lays down a beautiful equalizer on top of the CC. This finishes off Orianna before she can even cast Shockwave. As Perks falls, Faker is about to crash into the top side of the fight, so Huni redirects his attention onto Sven's Ash, who is the only big remaining threat on G2. Huni walks around and pinches in Sven and Expect, while the rest of G2 have been routed back toward their base. The Faker cavalry arrives to team up with Peanut and dispatch the 2 G2 stragglers as the fight goes completely in SKT's favor. This play was 17 seconds in the making, from when Wolf was originally spotted in the top river and made his way down to the Raptor camp. Even though SKT didn't have a tank or a traditional teamfighting comp, they positioned their threats in a way that separated G2's tanks from their carries, and employed flanking to create threat. Só fazer uma pergunta aqui. Por que a SKT aqui
pulou vamos dizer assim, a pressão e a visão aqui. Porque quem tem pressão aqui é a média. Eles tinham que ter uma reação à ação do G2. Uhum. E por que eles pularam a visão? Porque tava todo mundo no mid também. Só isso. Então se você tem visão de todo mundo, tá? Vocês não precisam de visão, tá? Tipo, pra fazer a ação que eu tô falando, tá? Agora vocês precisam de visão, por exemplo, fazer um battle, vocês precisam de visão na jungle e tal. Mas, por exemplo, vocês estão com visão de todo mundo, tem 5 negros no mid, e vocês veem uma oportunidade de fazer uma ação, vocês podem fazer, tá? Vocês não precisam seguir esse passo a passo, assim, pressão, visão, ação, quando você já tem visão dos caras, tá? Mas é só na situação desse tipo aqui, tá? No resto, vocês vão setar o objetivo, vão, enfim, dar siege na torre, igual a G2 não fez aqui. Eles foram dar siege sem pegar a visão antes, normalmente vai dar merda, porque vocês não planejaram como é que vai ser jogado. E isso aqui é um caso muito específico, né? Porque o Wolf deu uma volta inteira no mapa pra fazer essa play. Então, são coisas raras que acontecem, mas por isso que tem que respeitar essas coisas. Acabou o slide aí? Acabou. Alguma dúvida? Então vou pular já que a gente tem mais uns minutinhos aí. Vou falar um pouquinho de outros fundamentos, tá? Esse aqui é um slide do King, que é um dos coaches da categoria de base da CNB. Aí ele passou pra gente esse slide aqui. Aí eu vou falar rapidinho, não vai dar pra falar muita coisa, mas eu consigo. Então, deixa eu ver. Então, falar um pouquinho de Farm to Power Spike, que é basicamente você lutar nos spikes do seu campeão, seja de item, ou seja de level, ou enfim, seja de composição, tá? Então, uma coisa básica que você tem que saber no LoL é saber quando que o seu campeão tem um spike, tá? Então, vamos pegar o exemplo do Rumble. O Rumble tem um spike no Ultimate. A Leona tem um spike no level 2, que ela tem aquele pulinho dela com stun. Uma Caitlyn, por exemplo, tem um spike level 1 com um item, por exemplo, que é chuva de canivete quando ela fecha. Enfim, todo campeão tem algum tipo de spike. O EZ tem o spike com a Mana Muni e a Manopla. Então, vocês têm que saber os spikes. Pra vocês conseguirem lutar de uma forma mais otimizada. Vocês vão ter vantagem do inimigo, tá? Segunda coisa, setem os objetivos. Isso aqui eu já tô cansado de falar, né? Aqui ele fala até para resetar 2 minutos antes dos objetivos, para comprar visão, itens e recuperar recursos. 2 minutos eu acho que é um pouco exagerado, tá? Porque assim, 2 minutos sim, você pode até resetar 2 minutos sim, mas você não pode, por exemplo, givar as sides com 2 minutos antes de um Dragon, por exemplo. Senão o time inimigo só vai levar essa torre. Se você ficar fazendo controle de Dragon 2 minutos antes, dá tempo do cara levar a side. Então, por exemplo, eles podem resetar 2 minutos antes, mas, por exemplo, o top laner tem que defender a side do top e o mid tem que dar um push na wave do mid. Mas o que ele quer dizer aqui é pra vocês começarem a setar a visão ali no drag com 2 minutos antes, tá? Não necessariamente vocês ficarem ali parados no drag. E isso aqui envolve aquilo que eu falei da mid priority também, tá? Faltando 1 minuto pro drag, você vai ficar ali no drag, né? Botando ward, botando pink, tirando visão deles. E ao mesmo tempo você está sempre botando ward, puxa o wave do mid e volta. Puxa o ward, puxa o wave do mid e volta. Você não vai ficar parado no drag, tipo, e deixar o cara levar o wave do mid. Então vocês pegam a visão, puxa o wave do mid e volta. Então, é basicamente isso. Mesma coisa pro Battle. Isso aqui eu não falei até hoje, mas eu vou começar a cobrar, inclusive agora nos treinos, tá? Que é anotar time. Principalmente flash. Eu acho que ninguém aqui faz isso.
pelo menos eu nunca vi. Nem comunica direito, tipo, não pinga. Teve um tema que eu escutei de vocês, tipo, o povo flashava, ninguém falava nada. Então, isso aqui é muito importante, velho. Isso aqui é muito importante. É muito importante. Tá? Vocês conseguem ganhar um jogo só por causa de um flash. Vocês timaram. Tipo, fácil. No late game, se você sabe que o ADC não tem flash, você consegue ganhar o jogo só nisso. E tipo, isso é uma coisa tão simples de fazer e que custa tão pouco e o custo-benefício é tão alto. Então é um aprendizado muito grande para vocês. Se vocês começarem a timar a flash, tá? Eu vou começar a cobrar isso. Ultimate é um pouquinho mais difícil, mas por exemplo, a gente tem umas ultimates que tem um cooldown grande que a gente consegue timar de cabeça. Então, por exemplo, Orianna, se ela lutou e errou o ult no início da luta, você sabe que você tem uma vantagem aí durante pelo menos uns 40 segundos. Que ela tá sem ult. Então vocês podem tirar uma vantagem disso. Um GP que ultou, por exemplo, para limpar a side. Vocês não sabem o cooldown exatamente da ult, mas vocês sabem que vocês têm uma janela ali pelo menos de 60 segundos. Então são uns times assim que são difíceis de você saber, mas se o cara usar na hora ali, você consegue pelo menos timar um pouquinho. Tá? Esse aqui é a Not Times do drag. Eu não sei porque que ele botou drag aqui não. Estabeleça o objetivo da jogada. Isso aqui também é o que vocês querem fazer, né? Basicamente está falando disso. Então, se vocês querem, por exemplo, fazer um drag, nós vamos pegar a visão do drag 2 minutos antes. Tá? Se vocês querem matar a gente vai pegar a visão aonde? Na jungle adversária, tá? Ou tirar a visão dos caras também na nossa jungle, no rio, enfim. Você tem que setar o objetivo. E o objetivo também pode ser, por exemplo, colocar sua visão. Eu quero setar a visão para, por exemplo, ter tracking do jungle inimigo, tá? Então, igual eu falo todo jogo para vocês ali game, o que a gente faz? A gente invade para quê? É só para saber o PF do jogo inimigo. Só para isso. Então, estabeleça o objetivo e comunique. Aí ele fala que tem um funk de disciplina. Controle de wave. Eu não vou falar disso agora, que é muito complicado. Vai ter que ter um dia só para isso. Lutas também eu não vou falar disso agora, porque também é muito complicado. Vou falar só um pouquinho de como vocês devem... eu vou falar um pouquinho de luta assim, mas... Deixa eu ver o que mais aqui. Eu vou falar de luta assim, mas é só uma coisa bem geral. Depois a gente vai ter uma aula mais específica de luta, tá? Mas só para vocês terem um pouquinho de noção como é que é. Eu já falei isso com vocês antes aqui, vou falar de novo. Organize as funções entre os membros do time. Isso pode ser feito no pré-game e adaptado antes de uma luta. Recapitular e relembrar sempre ajuda a manter o foco. Teve um jogo que tinha um Zeke do outro time. Quem tava nesse jogo aí? O que eu falei pra vocês fazerem? Sempre guardar os flancozinhos que ele pode sair voando. O que mais? E tentar usar a skill pra parar o pulo dele, né? Exatamente. Você, no caso, era o Ziggs e tinha alguém também que parava. Era a Luísa que tava entrando. Aí o que você vai falar? O que eu falei no início do jogo? Eu não falei no início do jogo, não. Mentira, não falei não. Eu devia ter falado. Tá? Parar? Eu não falei no início do jogo. Eu falei no replay. Acho que você falou no replay, né? Isso. Mas meu coisa parava, né? O que a gente tem que fazer no início do jogo é o seguinte. Cara, tem um Zeke no outro time. O que a gente vai fazer numa luta? Ou, enfim, numa skirmish, tá? Luísa, você tem o pilar do trono. Você vai parar o Zeke sempre. Então, nós estamos dando siege no mid. A gente sabe que o Zeke vai pular na gente. Mesmo a gente não tem visão, isso é 90% de certeza que ele vai pular na gente. Então, eu não vou gastar meu pilar enquanto ele não aparecer pulando. Então, isso aí é um caso bem específico de como que você seta a função de cada um do membro da equipe. Aquele vídeo que eu mostrei agora há pouco que tinha um Kenny, que ele deu TP. Estão lembrados? SKT. Não. Foi o da... Nem lembro o nome do time. Foi Samsung vs G2. Não, foi isso também não. Eu não sei.
Enfim, foi que tinha um Kennen e tinha um Nar, tá? E tinha um Lee Sin. O que o Lee Sin fez na hora que o Kennen tava vindo engajar neles? O Tono Kennen. Aí você pensa assim, não, mas o Lee Sin lutando pra empurrar um cara pra longe em vez de dar em sec. Achei que o Lee Sin só dava em sec, né? Então, tipo assim, isso aí é uma coisa que os caras claramente já tinham planejado. Tipo assim, eles falando assim, se o Kennen vier na ultimate, você ulta ele pra longe. Então, ele não vai gastar ult pra dar engage. Ele não vai gastar ult pra dar engage. Ele vai gastar ult pra empurrar o Kennen da luta. Porque eles sabem que o Kennen, se ele chegar na backline, ele vai ganhar a luta só por causa do ult. Então, essas coisas que fazem uma diferença numa luta que as pessoas não planejam, entendeu? Elas lutam tipo assim, vamos lutar aqui de qualquer jeito e a gente vai ganhar. Não é assim que faz. Se vocês planejarem antes a luta e saberem o que vocês têm que fazer, cada um tem que fazer, vocês conseguem ter uma vantagem muito absurda no time. Porque a maioria das pessoas não planejam. Elas só chegam em luta. Tá? Igual a Luísa não sabia o que o Ultitrando fazia. Eu falei pra ela. O que você pode fazer numa luta com o Ultitrando? Você tem uma Sejuani no outro time. Primeira coisa que você faz, você fala assim, gente, na hora que a Sejuani vier pular na gente, eu vou ultar nela, todo mundo foca ela. Porque a Ultitrando tira tipo 90% da resistência da Sejuani. Então uma coisa que vocês podem combinar, por exemplo, antes de uma luta e falar assim, na hora que a Sejuani pular, todo mundo vira nela. Isso aqui é uma coisa constante, tá? Isso aqui dá pra você fazer isso antes do jogo, só que o jogo ele nunca é igual, gente. O jogo muda e tá sempre mudando. Então, vamos pegar um exemplo que tem um Aphelios 10/0 no outro time, tá? E você é um Twitch, tá? O Twitch, ele é um hypercarry, né? Tipo assim, late game é hypercarry. Ele não é um assassino, assim, né? Ele é meio que pra teamfight. E o Twitch, mesmo ele tendo essa visibilidade, ele não vai querer chegar, tipo... Normalmente ele não vai querer chegar no meio da luta e ficar batendo no carry inimigo, né? Ele vai querer bater numa posição segura. Só que a gente sabe que o Aphelios tá 10/0. Então a gente sabe que o único jeito de ganhar uma luta é matar o Aphelios. E vamos supor que o Twitch é a única fonte de dano nosso no time. Então a gente precisa que o Twitch chegue no Aphelios. Então a gente fala assim, o Twitch, você vai fazer o seguinte, em vez de você ficar na backline batendo nos tanques deles, você vai chegar por trás e vai tentar assassinar o Aphelios. É um exemplo, tipo, de como que a situação do jogo muda, tá? Dependendo de jogo para jogo. Então tem situações que vocês planejaram uma coisa no início do jogo, por exemplo, de como lutar uma luta, que na verdade vocês vão ter que mudar, porque se vocês lutarem de jeito, vocês não vão ganhar a luta. Vocês têm que ter esse conhecimento, né? Isso aí é aprendizado, experiência. Então, só jogando mesmo vocês vão aprender, mas vocês têm que ter essa noção de que nem sempre o que vocês planejaram vocês vão conseguir fazer, tá? E mesma coisa o oposto. A gente tem, por exemplo, um Jarvan, uma Orianna e um Rumble, tá? E a nossa Orianna tá 10/0. 10/0. E aí o outro time tá perdendo, enfim. Só que o outro time tem um Olaf, tá? Aí o Jarvan, inicialmente, a gente tinha planejado do Jarvan pular na backline, a gente fazer o Obo Combo, né? O Jarvan, Orianna e o Rumble. O Jarvan pula, o Rumble luta em cima, o Orianna luta em cima. Só que aí o nosso Orianna tá 10/0. Pra que a gente vai tentar matar a backline dos caras, sendo que o nosso Orianna tá 10/0? Sendo que a gente ganha a luta front to front, né? Que a gente chama. Aí o Jarvan, em vez de ele pular na backline com o ult, ele vai ultar na hora que o Olaf vir pra cima. Então ele mudou meio que o jeito que ele ia jogar a luta, tá? Então ele quer pular em cima do Olaf, pra não deixar o Olaf chegar na Orianna. Então isso aqui, tudo que eu falei tá aqui. Entenda de fato qual é a sua função e qual é o propósito. Não fique em dúvida. Se achar necessário, pergunte. Dentro da luta, a comunicação deve ser o mais limpa e objetiva possível. Eu não observei muito bem a comunicação SUS na luta, tá? Por mais analisando o jogo. Mas eu vou ter alguns treinos que eu vou observar a comunicação. Mas que basicamente é o seguinte. Vocês têm que focar em, tipo, posicionamento do tipo inimigo. Tipo assim, se eu sou a The Carry, eu tenho que estar sempre falando assim, gente, tem um Wolf vindo me bater, o Wolf tá me batendo, o Wolf tá me batendo. Ou preciso de peel. Ou vamos supor que tem um Orianna no outro time. O que acontece quando tem um Orianna no outro time e você tem, por exemplo, dois carries? Você tem uma Syndra
no seu time e um Aphelios. E tem uma Orianna do outro time Fidara. O que vocês não podem fazer numa luta? Fala aí. Ficar muito Ficar a preocupado. Syndra e o Aphelios perto. Exatamente. Então, é uma coisa tão simples. Vocês percebem que é tão simples isso? É só falar assim, gente, Aphelios não fica perto de mim. Só isso. Se o Aphelios está na direita, você vai para a esquerda. Se o Aphelios está na esquerda, você vai para a direita. Mas isso aqui, vocês não pensam isso na hora, entendeu? E às vezes isso faz parte da comunicação, por exemplo. Vamos supor que a Aphelios é a Miss Click, né? Miss Click, sai de perto de mim, vai pra lá. Tipo, coisa básica que, tipo, assim, faz a diferença de você ganhar uma luta ou não. E, por exemplo, comunicação de flanco, por exemplo, fulano tá vindo por trás. Sempre falando o que acontece. E falar limpamente, tá? Principalmente, por exemplo, a Miss Click, em vez de falar que tá... vou morrer. Falar assim... Gente, tem um Olaf vindo me bater. Pila. Então isso é uma diferença absurda, tá? Tipo, comunicação limpa. Comunicar exatamente o que está acontecendo e como que seu time pode ajudar você, tá? Entender as ameaças do inimigo e como evitá-las e neutralizá-las. Então aquilo que eu falei, por exemplo, do Kennen, né? Que quando tem um Kennen você quer jogar ele para longe. Priorizando alvos e focos. Nossa, isso aqui é importante demais. Eu tenho que mostrar um vídeo disso aqui também, mas... depois eu mostro pra vocês. Vocês têm que ter noção de qual é o alvo que vocês têm que focar na luta, tá? E isso muda, tipo... Normalmente você tem que focar os carries, tá? Mas, por exemplo, numa luta front to front, você não vai querer pular na backline inimiga, porque você vai morrer. Se você for o carry, tá? Você vai bater em quem tá perto de você. Só que aí vamos supor que o carry inimigo deu um vacilado e andou para perto de você. Aí você tem que trocar o foco. Você troca o foco, por exemplo, você estava batendo no Malphite, a Tristana deu um pulo para frente e você vira o foco instantaneamente. Porque ela é a maior ameaça. Vocês têm que focar a maior ameaça do inimigo quando estiver na frente de vocês. Esse aqui eu vou mostrar depois, quando eu for falar de teamfight. Mas é basicamente isso. E focar também, quando vocês forem, tipo, dar um burst em alguém, comunicar, gente. Comunicar quem que vocês estão focando, pelo amor de Deus. Comunicar. Vocês vão engajar em alguém, comunica, nós vamos focar o Brawl. Se for focar o Brawl, foca o Brawl. Mas tem que todo mundo focar o Brawl. Porque eu já vi várias vezes, em skirmish principalmente, que é 3x3, 2x2, vocês engajarem tipo, em um, o outro tá focando o outro, e no final vocês morrem os dois e saem os dois com low life. Porque vocês não focaram um, tá? Então comunicar quem vocês estão focando. E por final, peeling, que eu falei. Tipo, principalmente The Carry. Isso aqui é muito importante para The Carry. Comunicar que você precisa de peeling ou se você não precisa também. Tá? Comunicar quem que tá te atacando, quem que você precisa de ser protegido. Alguma dúvida? Então vamos fechar.